A vitória por 2-1 do Internacional contra a equipe do Juventude trouxe um ambiente positivo vindo da arquibancada. O torcedor vibrou bastante para quebrar a sequência de 12 jogos sem vitória. E essa vibração foi percebida também no vestiário colorado após o confronto. O principal personagem do vestiário foi o atacante Ener Valencia. Vaiado pelo torcedor, tirado da partida ainda no intervalo, Valencia recebeu o carinho de Roger Machado e do grupo de jogadores. O treinador colorado, inclusive, revelou a conversa que teve no vestiário colorado com o atacante equatoriano. Roger também revelou conversas privadas que teve com Bruno Gomes, que jogou improvisado como lateral direito, e também com Vitão, que foi para a Espanha e agora está voltando, já que a negociação com o Real Betis ela acabou não dando certo. Algumas questões de departamento médico serão observadas pelo Internacional a partir dos próximos dias. Dias que o Inter deve também avançar na contratação de reforços, em especial para o sistema defensivo. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 14 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi a vitória. O Inter, enfim, venceu. 2-1 de virada sobre a equipe do Juventude no estádio Beira-Rio para 11 mil torcedores. Um público um pouco baixo no estádio Beira-Rio, mas o torcedor vibrou bastante, comemorou bastante a quebra dessa sequência de 12 jogos sem vitória. Mas eu quero ir para a repercussão do vestiário colorado porque algumas situações chamaram a atenção. E a principal delas envolve o atacante Ener Valencia. Valencia fez um péssimo primeiro tempo. Desperdiçou uma penalidade. Foi vaiado pelo torcedor toda vez que tocava na bola. E foi sacado do jogo pelo técnico Roger Machado ainda no intervalo. No segundo tempo, a postura de Ener Valencia chamou a atenção. Ele estava nitidamente abatido no banco de reservas. Não participou com os companheiros da comemoração do gol da virada marcado por Bruno Tabata e também da comemoração com os jogadores no centro do gramado depois que o árbitro apitou o final do jogo. E Roger abriu o jogo sobre Ener Valencia e sobre o ambiente do jogador. A primeira coisa que foi questionada ao Roger Machado foi o motivo da troca e como estava Ener Valencia no vestiário. Roger explicou a troca e falou aquilo que a gente já tinha entendido. Roger quis colocar uma mudança de característica no setor do ataque. Ele disse, coloquei o Alário porque o Alário tem uma característica diferente, que a gente observou que poderia ser interessante no desenrolar da partida. À medida que o Ener Valencia saiu um pouco do jogo depois que desperdiçou a penalidade. E não valia a pena a gente ficar insistindo nele. O Roger abriu o jogo e disse, tirou o Ener Valencia porque ele sentiu a perda da penalidade. E porque o estádio não estava jogando a favor dele, ele estava sentindo isso. Ele mesmo se sentiu indignado pelo fato de que sabe que não está dando a resposta desejada, a resposta necessária, e que isso foi pauta no vestiário após o jogo, após a vitória. O Roger Machado revelou que a primeira coisa que ele citou na roda dos jogadores após a vitória foi a situação de Ener Valencia. Roger disse que o grupo abraçou o Ener Valencia, que ele, Roger, abraçou o Ener Valencia e que falou sobre a importância do jogador e sobre o fato de que a bola vai voltar a entrar e que ele precisa ter a tranquilidade para trabalhar e que as coisas vão acontecer naturalmente. Mas o Roger disse ainda, temos que criar este ambiente de cobrança, mas de carinho quando necessário, e o que é o momento para o atacante equatoriano, segundo o técnico colorado, tá? O Fernando, na zona mista, também falou sobre o Ener Valencia. E falou exatamente no mesmo tom, de que o Valencia é importante, de que o Valencia é um cara que vai voltar a fazer gol, que é um jogador que se dedica bastante. O Fernando saiu em defesa do Ener Valencia e parece que isso é meio uníssono no vestiário colorado, essa defesa feita ao atacante equatoriano, que está em uma crise técnica e está em uma crise de ambiente. O Valencia hoje, toda vez que ele tocou na bola, ele foi vaiado pelo torcedor colorado. O Roger citou outras situações importantes. Ele falou sobre o ambiente do torcedor e ele agradeceu o torcedor que ficou em casa. O torcedor que ficou em casa, segundo o Roger, por entender que não tinha a capacidade ou a possibilidade de estar em um ambiente positivo no Beira-Rio por estar descontente com os resultados do time. E ele disse, ficar em casa nesses momentos também é um ato de amor ao clube. Uma fala
interessante do Roger Machado na entrevista coletiva. Ele abriu o jogo sobre Bruno Gomes, que foi improvisado como lateral direito e agradou ao técnico colorado. Roger disse que brincou com Bruno Gomes sobre ter ganhado um lateral direito para o elenco. O Inter está no mercado, procurando laterais. Mas o Roger gostou do Bruno Gomes, disse que ele precisa corrigir algumas situações de cacuetes que ele tem ainda de volante, como tocar para o meia e recuar ao invés de fazer uma ultrapassagem, mas defensivamente e ofensivamente, na construção principalmente, o Roger gostou muito do Bruno Gomes. Roger fez uma revelação também de uma conversa privada que ele teve com o Vitão, que está voltando para Porto Alegre, aliás, já está em Porto Alegre e treina nesta quinta-feira, normalmente, no CT da Morada dos Quero-Queros, tá? O Roger disse que o Vitão falou para ele no início da semana que a situação dele com o Betis ia se resolver até o fim da semana, seja para o bem ou para o bem. E o Roger explicou essa conversa e relatou essa conversa para explicar que entende que o Vitão vai voltar com o mesmo comprometimento, que não vai voltar abatido pelo fato da negociação dele com o futebol europeu, com o Real Betis, ter dado errado, ter travado, ter se encerrado. Que entende que conta com o jogador e ele deve inclusive ser titular na partida do próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Por último, Roger falou sobre Bruno Tabata, estreante da noite e que marcou o gol da virada ao bater o pênalti, e errar o pênalti e fazer o gol no rebote. O Roger disse que a ideia não era ter o Tabata como titular, porque não é o momento do Tabata ser o titular ainda, porque ele acabou de chegar, ele estava 2 meses sem jogar, mas que de alguma forma ele foi forçado a fazer isso, porque ele trabalhou a semana inteira com o Wanderson sendo titular, mas o Wanderson no treino de ontem sentiu um problema muscular, foi para a concentração, tentou tratar para jogar e foi sacado do jogo de última hora e por isso Tabata começou jogando como titular e foi bastante elogiado pelo técnico Roger Machado por ter dado uma boa resposta dentro do campo. Por último, eu quero falar sobre situações de departamento médico do Internacional. O Thiago Maia passou na zona mista e ele, no primeiro lance do segundo tempo, teve um choque, uma alavanca no joelho esquerdo. Ele saiu do campo, depois voltou, foi muito importante, jogou muito bem o Thiago Maia no segundo tempo, inclusive marcou o gol de empate do Internacional na partida, mas ele passou um pouco mancando e ele relatou pra gente que o joelho dele estava um pouco inchado e que ele vai passar por exames nos próximos dias. É uma situação de preocupação, inchou o joelho do Thiago Maia em função dessa alavanca que ele teve no joelho esquerdo. Wesley, que saiu da partida logo nos primeiros minutos depois de um choque com o goleiro Gabriel Vasconcelos, o Wesley relatou que está bem e não estava mancando muito, tá, na zona mista. É uma possibilidade do Wesley conseguir se recuperar a tempo do fim de semana, mas ele vai ser reavaliado também pelo departamento médico do Internacional ao longo dos próximos dias, tá? Sobre o mercado da bola, tá? O Inter agora trabalha nas negociações de janela. O Roger falou sobre buscar defensores, né, laterais direitos, o Inter quer 2, mais um zagueiro, sendo que esse zagueiro já não é tão prioridade assim, porque o Vitão já está voltando, então o Inter vai ter o retorno do Vitão, que é como se fosse um reforço para um zagueiro que já tinha inclusive sido liberado pelo Internacional. Mas o Inter vai avançar, em especial pela situação dos defensores, tá? Nos próximos dias, os 2 laterais direitos. O Inter precisa de lateral direito e a ideia é anunciar até o fim dessa semana pelo menos um lateral direito. O Roger deixou claro na entrevista coletiva que alguns negócios já estão inclusive avançados e a ponto de serem anunciados em breve. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu apostei numa derrota do Internacional para a equipe do Juventude, não estava confiante, quem apostou na vitória do Colorado se deu bem. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, tá? E tem jogos válidos por Libertadores da América, por Copa Sul-Americana, nessa quinta-feira que vale a pena você apostar. Vai lá na KTO e coloca o cupom A Dupla. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!